Bom, galera, vocês já aprenderam na aula passada o que é uma tendência e nesta aula a gente vai aprender a interpretar um fim de uma tendência, tá? Usando o Price Action, tá? Então vamos lá para a aula. Tá gostando desse conteúdo? Um recadinho breve para você. Se você quiser ter acesso gratuitamente a mais aulas, entra no link aqui da descrição. É um convite para a nossa plataforma, a parte gratuita dela, tá? Nós temos uma seção gratuita com conteúdos gratuitos. Lá você encontra indicadores gratuitos e mais outras aulas de diversos outros assuntos do mercado financeiro, tá? Também tem cursos gratuitos lá, tá? E lá na plataforma você também pode adquirir cursos nossos ou até a nossa mentoria com desconto, tá bom? Então, eu vou pedir para você entrar no link, tá? Na nossa descrição, se cadastrar, é gratuito, não precisa pôr cartão de crédito nenhum. Se você estiver gostando desse conteúdo também, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho, tá? Deixar seu like e pode deixar sua dúvida no comentário também, ou na plataforma, ou aqui no YouTube, que a gente vai responder para você, tá bom? Então vamos continuar com o conteúdo. Bom, para decifrar o fim de uma tendência, a gente precisa analisar algumas coisas, entender alguns conceitos, tá? Que a gente vai explicar nessa aula. Né? O mercado ele é imprevisível, mas né, o preço ele dá sinais no fim de uma tendência. E a gente vai entender né, quais são os sinais. Aqui a gente está numa tendência de alta, tá? Um exemplo de uma tendência de alta. Vale lembrar que no mercado, gente, às vezes eu posso mostrar um exemplo apenas de alta, mas tudo que vale para alta vale para baixa, tá? Então tudo que vale para alta vale para baixa, tudo que vale para baixa vale para alta. Às vezes eu não mostro o exemplo de baixo para não ficar tão maçante e muito longo o vídeo, tá? Que eu tento fazer uns vídeos mais curtos, né, separando as aulas para vocês terem mais tempo para estudar. Tá? Lembrando para você deixar sua curtida, o seu like no vídeo, tá? Se você está vendo esse vídeo através da série do YouTube, uma série 100% gratuita, tá? E nós estamos aí na nossa terceira aula, tá? Nossa terceira aula aí do curso de Price Action. Então vamos lá. Os swings, né, contra a tendência vão ficando maiores. Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Né? Como é que é uma tendência de alta? A gente tem sempre topo, né, mais alto e fundo mais alto, certo? Então aqui também, ó, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, opa, fundo mais baixo. Fundo mais baixo é característica do quê? Uma tendência de baixa. Na tendência de baixa, a gente tem fundo mais baixo e topo mais baixo. Tá? Mas aqui, ó, olha aqui, o preço ele veio e voltou aqui, ó, na mesma região do outro topo, do último topo. Tá? O que a gente já pode traçar uma resistência. Tá? Esse aqui é o primeiro indicativo de que o mercado ele pode estar entrando numa lateralização, numa distribuição talvez, tá? Ou o mercado pode estar fazendo uma correção, né, de lateralização para voltar a subir, pode estar entrando num range, tá? Então, a gente nota também que o swing, né, por exemplo, contrário, vamos supor, o swing de baixa numa tendência de alta, ele pode ficar maior, tá? Do que os swings anteriores, tá? Um indício aí do fim da tendência, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a quebra de linha de tendência também, tá? Então o que acontece? Aqui nós temos a linha de tendência. Quando ela foi quebrada, é outro indicativo, tá? A gente nunca pode usar nada por si só, sozinho.
Tá? Então sempre vai usar várias coisas, várias confluências junto. Então não é porque a gente teve apenas uma quebra de linha de tendência que a tendência acabou, não. Tem que ir juntando, tá? Outra coisa é a perca da volatilidade do mercado, tá? A gente vai explicar o que é volatilidade nessa aula. E também, observando as velas em uma tendência de alta, começará a vir mais pavios na parte de cima das velas, né? E a média móvel, né, aqui está sem média móvel, vai começar a cortar os preços. O que é cortar os preços? O preço está fazendo assim, ó. Você vai ver que a média móvel, ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Ficar entre os preços e ficar até flat. O que é uma média flat? Isso é uma média flat. Isso é uma média em tendência. Isso é uma média em tendência de baixa. Tá? E o mercado vai entrar num range também. Tá? Então vamos lá. Vamos explicar esses conceitos de volatilidade e range primeiro. Bom, o que é volatilidade? Volatilidade no price action se refere à medida da variação dos preços de um ativo ao longo do tempo. Né? Em termos mais simples, é a intensidade das oscilações nos preços de um ativo financeiro. Então, o que é a volatilidade? É a velocidade que o preço se move. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? O que a gente vê nessa imagem aqui? O que você está entendendo? Né? Por exemplo, aqui, ó, alta volatilidade significa que os preços estão mudando rapidamente de forma significativa. Pode haver movimentos bruscos para cima ou para baixo em curtos períodos, como está acontecendo aqui. Olha aqui, ó, uma volatilidade bem alta aqui, ó. O preço despencou, certo? Baixa volatilidade indica que os preços estão mudando mais lentamente de forma menos intensa. Os movimentos são mais suaves e as variações são menores dos preços, como aqui, ó. Ó a volatilidade, quase nada de volatilidade aqui, tá? Ao analisar o price action, os traders consideram a volatilidade para ajustar suas estratégias. Por exemplo, em ambientes de alta volatilidade, podem preferir técnicas de gestão de riscos mais conservadoras, enquanto em baixa volatilidade podem usar estratégias mais agressivas para maximizar oportunidades. O que ele está dizendo? Vamos supor, numa volatilidade alta, vamos supor que você fez uma venda aqui, ó, sei lá, nesse rompimento aqui. Tá? O mercado, como ele está rápido, ele pode vir e voltar rápido. Então, o seu stop tem que ser, né, mais em cima. No mercado, por exemplo, aqui embaixo, nossa, deixa eu até tirar a câmera aqui, que estava atrapalhando aqui, né, os exemplos aqui de baixa volatilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirar aqui, ó. Aqui, ó, no exemplo aqui de baixa volatilidade, aqui que eu tinha mostrado para vocês, acho que não apareceu por causa da câmera, agora vocês estão vendo aqui, aqui o stop fica menor, então você pode, né, ser mais agressivo, porque o mercado está mais lento. Isso vocês vão percebendo com o tempo de tela, né? Então, o mercado, quando ele vai entrar no range, ele vai diminuir a volatilidade desse mercado, tá? Ele vai começar a ficar com os movimentos menores, né? Então, um mercado volátil, ele vai assim, ó, por exemplo. Um mercado que está perdendo volatilidade, ó. Vou apagar aqui e colocar de novo, ó. Vamos supor, o mercado está volátil, e quando ele começa a perder volatilidade, ele vem aqui, ó. Ó. Até que ele fica aqui, né? Entrando num range que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. O que é um range? Né? No price action, um range refere-se ao intervalo de faixa de preço no qual os movimentos estão sendo contidos. Durante o range, os preços permanecem dentro dos limites específicos, né, sem uma tendência para cima ou para baixo. Existem, né, dois tipos principais de range no price action. Né? Nós temos o range, né, nos ranges vão ser criados os suportes, resistências. Né? Então aqui nós temos o range horizontal, tá? Que é essa figura grande aqui. Né? Esse range horizontal, os preços oscilam entre dois níveis horizontais de suporte e resistências. Os traders observam a ação do preço dentro desses limites para identificar oportunidades de negociação. Durante um horizontal range, né, que é o nome em inglês, os movimentos do preço tendem a ser laterais, sem uma tendência, né, de alta ou baixa definida. Tá? E vale lembrar que depois do range o preço sempre tem um breakout, né, uma quebra. Então o preço vem com uma tendência depois do range. Tá? Nós temos aqui o triangular range, né, os ranges triangulares. Né? Nesse tipo de range,
os preços oscilam principalmente em dois níveis verticais de suporte e resistência. Os traders observam a ação dos preços dentro desses limites, né, para identificar oportunidades de negociação. Né? Então, assim, os movimentos podem ser convergentes ou divergentes da linha de tendência, que nem ó, aqui está convergente, ó, né? Convergindo, ó, vindo para cá. Né? E aqui, né, você vê aqui, isso aqui a turma chama de alargamento também, tá? E aqui é um triângulo, tá? Também para quem já viu figuras, né, gráficas, né? Então, assim, isso aqui vai dando pistas para a gente também. Se você está num range assim, o que você observa? Certo? O que a gente está tendo aqui, ó? Cada vez a gente está vendo fundos, né? A gente vai falar isso mais para frente também, fundos mais altos, tá? E o que está indicando aqui? Que os compradores têm mais demanda. Então, os compradores estão ganhando força, né? Até que o preço vem e geralmente rompe, tá? Não é sempre que acontece isso, tá? Tem que analisar o contexto. Tá? Por exemplo, ó, nesse contexto ele fez um rompimento e depois voltou a cair. Tá? O mercado é contextual. Tudo você precisa observar o contexto, dependente da técnica que você use, né? Então aqui tem dois adendos, né? Depois o range sempre terá um breakout, né? Que é um rompimento que a gente vai falar mais adiante. E note também que todo range é uma possível acumulação ou distribuição, beleza? Então agora a gente já sabe o que é range e já sabe o que é volatilidade. Então no fim da tendência a gente vai ter perca de volatilidade e vai ter o mercado entrando em range. Tá? Agora aqui a gente vai falar um pouco sobre o candlestick, barras ou velas, tá? Vários nomes aí que a turma dão, você pode escolher o nome que você quiser dar, tá? A gente vai tratar um pouco mais, o Price Action gosta mais de dizer sobre barras, tá? Então vamos lá. Os candlesticks, ou velas japonesas, né, isso surgiu no Japão, são elementos amplamente utilizados no Price Action para representar a ação do preço num determinado período do tempo. Geralmente em gráficos financeiros. Vamos lá. Cada candlestick fornece informações sobre preços de abertura, máxima, mínima em um período de tempo específico, né? Como a gente já falou, dependendo do gráfico que a gente olhar, se a gente estiver olhando um gráfico de 2 minutos, a gente vai ver uma vela de 1 minuto. Se estiver olhando um gráfico de 5 minutos, a gente vai ver uma vela de 5 minutos, tá? Então, vamos lá, como é que é? Aqui tem os padrões de candle, tá? Essa é uma tabelinha aqui para vocês olhar. E aqui, bem aqui nesse quadrado aqui do meio, a gente consegue olhar aqui, né, como é que é desenvolvido o candle, como eu expliquei já, acho que na primeira aula, né? Ó, a máxima, a abertura, o fechamento e a mínima forma o corpo, sombra de alta, sombra de baixa, ou pavio, sombra ou pavio, tá? Mesma coisa aqui para o candle positivo. Aqui a gente tem aqui alguns padrões, tá? De candle. Eu não gosto muito de ficar focando em padrões, eu vou explicar aqui para vocês. Tá? Então aqui tem uma explicação sobre como é que é representado o candle. O candle ele tem o corpo, né? Que é chamado, a parte grande é o corpo, e a sombra superior e a sombra inferior, que é o pavio inferior ou o pavio superior, tá? Então é assim que é formado o candle, né? Então vamos lá, né? Nós temos também o preço de abertura e o preço de fechamento, tá? Então, a gente tem lá um candle de alta, né? Um candle de alta ocorre quando o preço do fechamento é maior que o preço da abertura. Isso geralmente indica uma pressão compradora. Um candle de baixa, né? Ocorre quando o preço de fechamento é menor que o preço de abertura. Isso indica uma pressão de venda, tá bom? Então vamos lá. Nós temos os candles de indecisões também, né, que são padrões onde os compradores e os vendedores estão aparentemente em equilíbrio, tá? Nós temos aí também os padrões de reversões, né? Muitos traders usam candlestick para identificar possíveis reversões de tendência. Por exemplo, um padrão de engolfo, né? Ele engole um candle, né? Aqui, ó, esses padrões aqui, ó. Você dá uma olhadinha aqui, isso aqui é um engolfo de alta. Isso aqui é um harami, que é um padrão de baixa, mas eu vou explicar uma forma mais simples de você ver isso, tá? Então vamos lá.
Aqui, ó. Para mim, a gente tem que focar nos dois tipos de candle, tá? Aqui está uma progressão aqui mostrando quais candles são mais compradores e mais candles são mais vendedores, tá? Você também deve ouvir falar sobre candles, né, de touro e candles de urso, né? Então o touro é representado para compra e o urso é representado para venda, né? Bear, né, urso e bull, touro, tá? Então aqui a gente tem alguns padrões, tá, de candle. Eu acho que você tem que se ater a esses dois padrões aqui, tá? Então aqui é o Morobozu, tá? Que também é conhecido como barra de força, tá? Por quê? Por que, que ele é uma barra de força? Minha letra aqui tá uma beleza, né? Ó, por que, que ele é uma letra de força? Porque ó, ele abriu aqui, certo? E ele fechou aqui. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Está vendo algum vendedor aqui? Não, ele dizimou os vendedores, tá? Por isso que ele é um candle considerado um candle de alta. Se numa tendência você está vendo vários candles desse, possivelmente essa tendência vai ter uma continuidade, tá? E aqui a gente tem o hammer, que é um martelo, tá? Eu coloquei os nomes aqui conhecidos em português e os nomes em inglês. O que nosso indica aqui? Que esse preço abriu aqui, ele fechou aqui, e todo esse pavio aqui foi os vendedores sendo vencidos, tá? Então, numa tendência de alta, você quer ver para pavio grande embaixo, tá? Então você vê um candle desse, deixa eu colocar aqui em verde, um candle desse, né? Seguido por um candle desse, por exemplo, está indicando alta, certo? Indicando alta. Esse candle aqui é um candle normal, tá? Ele é um candle neutro, né? Então a gente pode colocar aqui ele na força neutra, ó, bem aqui, né? Temos o spinning top, né? O spinning top já é um padrão para você começar a ficar esperto. Por quê? Porque você já está vendo a pressão de venda, né? Olha a pressão de venda se igualando com a pressão de compra, tá? Então, em topos, esse candle aqui não é muito interessante, tá? E nós temos aqui o martelo invertido, que ele é um padrão, né, vendedor, tá? Nos topos, tá? No fim de uma tendência, se você está vendo o preço subindo, tá? E você tem um candle assim, já pode indicar, né? Se fecha assim, já indica, né, um padrão aqui. Isso aqui num topo, o mercado já andou bastante, pode começar a indicar, né, o fim de uma tendência, tá? Isso aqui é uma defesa forte, tá? Então, assim, dependendo da onde esse candle tiver, ele pode ter uma interpretação diferente, tá? Já num fundo, tá? Num fundo, se esse mercado está vindo numa tendência de baixa, aí você já interpreta de uma maneira diferente, tá? Ó, se dá um candle verde assim ou num fundo, a gente espera o próximo, né? Aí se o próximo for um verde, superando esses candles aqui, a gente já, né, já muda o contexto, tá? Do candle. É muito importante ter contexto, entender aonde eles funcionam, em quais momentos os candles estão acontecendo, para você entender a ação do preço. E nunca olhar um candle somente isolado, tá? Você tem que olhar vários candles para você entender. A maneira mais simplificada, né, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes, vou mostrar aqui os padrões de baixa, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa, os padrões de baixa. O que indica aqui? Aqui foi a abertura. Vou colocar aqui de preto. Aqui foi a abertura. Aqui foi o fechamento. A gente está vendo presença de comprador aqui? Não, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui a gente vê aqui os compradores sendo dizimados. Então, a gente quer ver numa tendência de baixa. Esses dois aqui, esses candles juntos, esse aqui é o melhor, né? Mas esses dois candles acontecendo várias vezes numa tendência de baixa dá indicação que essa tendência tende a evoluir, né? Essa tendência tende a ganhar força, né? Aqui o spinning top, eu já expliquei, né? Aqui a gente vai ver, já começa a ficar esperto da briga
igualando as forças, né? Uma indecisão, candle de indecisão. E aqui nós temos aqui o homem enforcado, tá? Que aqui, dependendo na situação também, se ele acontecer num topo, gente, ele pode indicar, né, uma reversão de tendência, tá? Então, vamos supor que o mercado aqui está vindo num topo, né? E você tem aqui esse candle aqui, né? E aí o próximo, de repente, vem aqui para baixo, tá? Então tem os contextos, tá? E embaixo ele vai indicar, né? Se é uma tendência de baixa, ele pode indicar já diferentemente. Se ele vir aqui, aqui ele vai indicar para a gente, né, uma possível reversão, tá? Dependendo do fechamento do próximo candle, tá? Então ele é um candle mais comprador, tá? Notem aqui, tá vendo? Os significados dele. Beleza? Depende do contexto, depende de qual candle tá vindo antes. Tá? Vamos aqui, ó. Então aqui a gente tem candlestick, barras e velas, né? Então sempre que estiver aplicar o contexto certo de barras, note que dependendo do contexto, uma barra de baixa pode indicar os padrões, né? Que estão ganhando força, né? Compradores estão ganhando força. Aqui no exemplo aqui a gente vê o quê? Como eu falo para vocês, ó, o preço está vindo, se desenvolvendo para baixo, certo? Ó, por enquanto a gente está vendo as barras de baixa mais altas, ó, essa menor, essa maior, né? Então isso dá força, os pavis em cima, né? Como eu gosto, como eu já mencionei. Só que o preço chega numa região aqui, ó, a gente começa a ver pavio embaixo, ó. Pavio embaixo, ó, aqui, ó, né? Outro pavio embaixo, que é no decisão, outro pavio embaixo, vários pavios embaixo, o corpo, né, diminuindo do corpo de venda, aqui o corpo das velas de alta que aumentando, tá? Então aqui a gente tem uma reversão de movimento, tá? Então é importante ler barra barra, né? No Wall Brooks fala muito isso sobre a questão do barra barra. Você lê os barra barra para você entender, tá? Então é isso que eu quero falar para vocês. Para mim o que você tem que ficar o que mais importa é você olhar isso aqui, gente. Isso aqui, tá? Esses candles assim, ó. Os pavis e os grandes, tá? Esses aqui são os mais importantes, tá? Esses candles aqui são os mais importantes, tá? Não, na minha meu ver, assim, não precisa ficar tão decorando os padrões. É legal saber, assim, a título de conhecimento, né? Mas você pode procurar aí e aí aprender, né, sobre todos os padrões aí. Deve ter vários vídeos na internet. Tá? Aqui eu vou mostrar para você uma técnica que eu gosto muito de usar, que chama Blended Candle, tá? Que é Blended Candle? É um período gráfico, pode ter duas barras. Então você pode somar essas duas barras. Como é que você faz para somar essas duas barras? Aqui, ó, a gente teve duas barras, certo? Teve duas barras, aqui uma de alta e uma de baixa. Então a gente pega a primeira barra e soma a abertura dela. Então a abertura foi aqui. Tá? Pega a outra barra e vê onde ela fechou. Fechou aqui. Certo? Com isso a gente obtém o corpo da barra. Tá? A gente vem aqui e consegue fazer o corpo dela. Vou colocar de preto aqui só para ilustrar. Aí a gente vê a máxima das duas barras. Tá? A máxima das duas barras. E marca, isso vira um pavio. E a mínima das duas barras, isso vira um pavio. O resultado é esse candle. Então, se você está operando um gráfico, por exemplo, de 1 minuto, e você começar a juntar os dois candles, misturar os dois candles, né? Blended significa misturar, você consegue, né, ter, por exemplo, a visão no gráfico de 2 minutos. Se você está operando um gráfico de 5 minutos, você juntar dois candles, você vai ter uma visão de preço de um gráfico de 10 minutos, ou seja, de um tempo gráfico maior. Então, isso auxilia, tá? Você pode somar duas ou três barras, não tem problema, tá? Então, vamos aqui analisar o fim de uma tendência, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vamos analisar aqui desde o começo? A gente está vendo aqui, iniciando aqui uma tendência de baixa, ó, barras mais fortes, tá? Pavis, barras mais fortes. Apareceu duas barras aqui de alta, né? Mas já veio uma barra forte aqui, ó. Barrinhas de verdes de fracas, tamanhos corpos pequenos, né? Aqui teve uma tentativa. Aqui a gente veio, né?
Aqui eu quero explicar para você esse padrão aqui, ó. Ó. Então, se a gente somar essas duas barras do topo, vamos somar essas duas barras aqui do topo aqui e usar o blend que a gente, né, aprendeu, né? Então, ó, a barra abriu aqui, certo? E a barra fechou aqui. A segunda barra fechou aqui. Então, a gente tem aqui corpo. E se a gente somar aqui, ó, o resto é pavio, certo? Ó, pressão vendedora, entendeu? Então, esses padrões eles são chamados ou de engolfo ou de Harami, né? Um para alta e um para baixa. Por isso que somar as barras assim no olho te auxilia. Ó. Olha, veio uma pressão vendedora, né? Você somando aqui, você obtém a pressão vendedora, vários candles seguidos de baixa, né? Candles com corpos maiores, quanto maior o corpo vai aumentando, melhor, né? Então a gente está vendo aqui uma tendência de baixa se desenvolvendo, né? Veio aqui um swing de alta, né? É importante notar o tamanho dos swings, ó. Olha o tamanho desse swing e olha o tamanho desse swing. Qual foi maior? Ó, de baixo, o de baixo ainda foi menor. Então a gente teve aqui uma ganho de volatilidade, ó, o mercado tá volátil, né? Então quem vendeu aqui se deu bem, né? E o mercado veio para cima aqui de novo. Agora, o mercado até aqui tudo ok. Agora o mercado aqui veio para baixo. Então aqui, ó, a gente nota que ele não renovou fundo, tá? O que já me dá a primeira indicação que o mercado pode estar entrando num range, tá? Entrando, acabando essa tendência. E aqui o que a gente vê, ó, vários pavis embaixo, né? Tá? A gente vê vários pavis embaixo. Se a gente somar todos esses candles aqui, o que a gente dá? Ó, abertura, certo? E fechamento desse último aqui. O resto é pavio, ó. O que isso aqui indica? Uma pressão compradora, tá? Então o preço veio, voltou para cima e chegou aqui no outro fundo, né? No antigo fundo. Então aqui, ó, a gente já começa a desenhar um range. Tá? Então isso aqui já pode indicar para a gente, isso aqui já é um range, o que já pode indicar para a gente que o mercado chegou no fim dessa tendência. Então já chegou na hora, né? Quando você nota que você vendeu aqui, por exemplo, se você ou aqui, se você notar que o mercado veio até aqui, subiu, né? Já começou a devolver parte, você viu ele caindo, quando ele volta aqui e começa a segurar, já está na hora de você bater uma parcial, né? Ou sair da sua operação. Por quê? Porque o mercado possivelmente pode entrar num range, ficar nesse range, e ele vai começar a perder volatilidade. Olha como ele perde a volatilidade, ele estava grande, olha o tamanho aqui, ó. E aqui, ó, ele já entrou numa volatilidade padrão. Aqui, ó, ele já começou a diminuir, ó. E olha que o final aqui, como ele tem baixa volatilidade, ó. No fim da baixa volatilidade, os candles são menores, né, gente? Então, olha aqui como o tamanhozinho dos candles, né? Como eles são menores, tá? Errado aqui. Olha como eles são menores, os candlezinhos, tá vendo? Olha como eles perdem o tamanho em comparação aos outros, tá? Então, isso indica baixa volatilidade. Então, isso aí é possível um fim de tendência. Uma coisa que a gente pode notar também é olhar que o movimento, né, ele veio muito, ele andou muito, tá? Quando o movimento vem, do movimento bem grande de queda, e ele começa a fazer topos e fundos iguais, então já, né, pode começar a traçar o suporte, traçar as resistências, né, e já começa, a gente vai falar mais sobre isso, mais completo sobre suporte e resistência em outra aula, né, mas já pode começar aqui a ter uma ideia que o mercado está entrando num range, tá? Então, se você já está comprado, você pode, né, já começar a bater seus parciais ou até encerrar a sua operação, porque provavelmente já teve um grande lucro. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi mais uma aula. Espero que você tenha gostado, tá? Deixa seu like aí, ativa o sininho para você receber a notificação da próxima aula e acesse a nossa plataforma lá para você baixar o PDF dessa aula, tá? Esse PDF, todo esse PDF que eu mostrei para você, você pode baixar gratuitamente, tá na nossa plataforma. Basta você ir dentro do curso de Price Action lá, ele tá disponível, é gratuito esse curso, tá? E dentro, você vai vir aqui dentro dessa aula, né? E você vai lá em material complementar, você vai ver no canto inferior direito, tá? Você vai ver material complementar e aí você pode baixar o PDF, tá bom? Tá, muito obrigado por assistir e até a próxima aula.